Então, só mais uma vez, boa noite. Anderson, Alisson, Laís, Terone. Não sei se vai entrar mais alguém aqui. O Robson está entrando agora aqui. Deixa eu entrar também. Pessoal, o tema do nosso café de hoje é a respeito das moedas digitais emitidas pelo governo. Antes de nós iniciarmos, gostaria de uma percepção de vocês, algum ponto que vocês queiram levantar. Eu trouxe aqui uma apresentaçãozinha aí no slide, para complementar mesmo esse nosso encontro. Mas antes eu gostaria de ouvir de vocês, começando pelo Anderson, né? O Anderson propôs aí essa ideia. Anderson, fala para nós, o que você acha disso? Quais são suas percepções sobre esse negócio de moeda digital emitida pelo governo? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais evoluir, né? Então, acredito que não seria diferente na questão de moeda, até porque hoje, para você fazer uma impressão de papel cédula, tem um custo, né? Então, quanto menos o governo gastar, melhor. Outra coisa que eu estava pensando também, por exemplo, até talvez relacionando um pouquinho, é com relação aos bitcoins, né? Semana passada, se eu não me engano, semana retrasada, teve a falência decretada da FTX. Pois é, então é um negócio assim, delicado, é uma coisa que eu até tinha comentado num vídeo ali que você tinha colocado, né, Gustavo, é um negócio que eu não invisto, uma por não ser regulamentado, né, então se fosse algo regulamentado no Brasil, que se der algum pepino eu pudesse estar recorrendo atrás, né, seria mais interessante, mas eu acho que nesse ponto aí não. Mas eu sou um cara sempre otimista, né? Procuro sempre ver o lado bom da coisa. Eu acredito que sim, que com o passar do tempo a gente vai adotar essa moeda digital, até porque hoje dificilmente a gente anda com papel cédula em carteira, né? Geralmente é fazendo o Pix, passando cartão de crédito, cartão de débito. Eu acho que tem tudo para melhorar, assim, no longo prazo, facilitar, né? O governo aí ajudando, disponibilizando dinheiro de uma forma mais rápida, através do Pix, ou até mesmo talvez com essa moeda digital. Eu vejo só benefício, mais benefício do que às vezes malefício, que às vezes pode estar acontecendo, de, sei lá, ter furto, que acaba tendo às vezes as coisas erradas também, né? Mas vejo mais com os bons olhos. Então, acho que seria essa a minha opinião. Acho um assunto legal, bacana aí da gente estar discutindo. E seria isso. Você levantou um ponto muito bacana, né? Assim, moeda digital, ok. Mas, na verdade, nós já vive isso, né? Ainda mais com o Pix recentemente. A verdade é que nós já vivemos nessa era digital. Eu acho que essa moeda digital, na verdade, ela permeia apenas uma simples formalização. Que ela já existe. Esse é o meu ponto de vista, né? Eu acho muito bacana levantar esse ponto. Alisson, está podendo falar? Provavelmente não. Laís, dá seu ponto de vista a respeito disso. Vamos lá. Concordo com o Anderson nessa parte, porque é interessante. Tudo que é inovador, tudo que traz curiosidade, deixar todo mundo ao mesmo tempo com receio, medo de percas, vamos dizer assim. Só que, como o professor mesmo falou, o dinheiro mesmo, ele, para mim, já é digital. É um custo a menos para todo mundo, resumindo a história, né? E desde que saiu o Pix, realmente, dinheiro na carteira, pouco se anda. É Pix para cá, para lá. Então, assim, tende a agregar. Quanto mais souber, mais esclarecer, melhor, mais simples fica, né? Um custo a menos. Com certeza. Robson, está podendo falar? Só para, não sei se o Robson contextualizou aqui, mas a conversa de hoje é sobre as moedas digitais, mais especificamente aquelas que possivelmente serão emitidas pelo governo, tá bom? Quer deixar sua opinião, sua percepção? Olá, Gustavo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu acredito muito na moeda digital. Inclusive, meu filho só usa isso hoje. Tem 14 anos e está
nessa daí, né? É só Pix, não quer dinheiro na carteira. Uhum. Mas eu acredito, na nossa geração vai ser muito difícil. Eu trabalho em instituição financeira e o que eu vejo ainda de utilização de cheque é uma brincadeira, velho. A emissão. Hoje eu estava conversando com o caixa lá da agência e é um absurdo. Hoje, que dia? Hoje, dia 17, transacionou mais de 100 folhas de cheque depositadas na agência. Nossa. Então, é difícil. Mas eu acredito muito que uma mudança aí vai ocorrer. Uhum. Adriele? Não? O Alisson também não está podendo falar, então tá bom. Assim, muito legal, né? Essas percepções. A do Robson, assim, me surpreendeu, né, cara? Porque cheque é um negócio, nossa, muito antigo e é muito trabalhoso, é muito custoso. Ah, se errou a assinatura. Errou não, né? Você fez um pouquinho diferente. Ah, tem que ter fundo. Aí... Olha, a minha sogra, né? Ela tem um negócio, eu falo, às vezes ela aceita. Tem, né, aqueles antigos, claro, que ainda trabalham com cheque. E eu falo, nossa, como seria bom abrir mão do cheque. Até o boleto tem muita gente já querendo abrir mão, assim, olhando mais um pouco mais recente. Eu sei que vai demorar um pouco mais para o boleto, ainda é muito. Só que por causa de custos que envolvem e todo o trabalho, porque aí você emite um boleto, se a pessoa não paga, depois tem que emitir um outro boleto e tal. E tem custo para a empresa, né? Tem custo. E, por exemplo, eu falo da escola, a escola nem trabalha mais com boleto. Porque era isso, eu vou pagar no boleto, emitiu o boleto, eu esqueci. Aí, o custo é da empresa. De um modo geral, então, que, você vai pagar no boleto à vista, é Pix. É Pix. Pix ou cartão de crédito. Porque exatamente tira essa parte onerosa, né? E que é prejudicial para a empresa. Imagine de forma escalonada o quão custoso é para uma empresa uma emissão em massa de boletos, né? Para quem não está entendendo, pessoal, aqui que entrou um pouquinho mais tarde, eu tive o capricho de 2 minutos antes derrubar uma xícara de água em cima do meu notebook, tá? Então eu estou conversando com vocês e secando ainda o que está molhado ainda. Mas logo termina aqui. Mas é isso, pessoal. Acho que eu já terminei aqui. Eu já vou compartilhar com vocês uma apresentação em slide que eu produzi. Nessa apresentação de slide, eu ia colocar que, se não me engano, nesse mês de outubro, se eu não estiver enganado, o Pix ele bateu o número de transações da rede do Bitcoin. Então, veja que o Bitcoin é mundial, tem muita transação acontecendo ali, né? Mas aí teve essa baixa, tudo, enfim, não sei, tem vários fatores, mas o Pix teve mais transações, não sei se foi 113 milhões de transações. Eu ia pesquisar, colocar no slide, né? Mas os imprevistos aqui não me permitiram. Deixa eu ver, se eu achei recorde de transações. Deixa eu ver se eu consigo localizar essa notícia. Não, aqui tem 73 milhões. Deixa eu ver se é essa aqui. 73 milhões de transações. Não, isso aqui era em maio de 2022. Tá, enfim. Mas saibam que nós tivemos essa situação aqui a respeito do Pix, né, que concretiza o que eu estava falando para vocês. Eu acho que a moeda emitida falando especificamente aqui do nosso mercado, falando de Banco Central do Brasil, eu acho que vai ser uma mera formalização, porque esse Pix é algo assim que veio e mudou o mercado de transações brasileiro. A verdade é essa. Infelizmente prejudicou o mercado bancário, né, por causa das tarifas que envolviam TEDs e DOCs. Então, muito foi prejudicado, muito foi tirado dos lucros dos bancos. Certo que eles colocam em outras pontas, né? Eles compensam, mas teve essa interferência. Pode falar, Adriane. Seu áudio está fechado. Eu estava pesquisando aqui, parece que bateu cerca de 13 trilhões em 2 anos. Não sei se a informação está correta. Pode ser mesmo, porque se estava batendo os milhões aqui por dia, se não me engano, eu vi um negócio aqui de 13 milhões por dia, alguma coisa assim. Pode falar, Laís. E o
o quanto o Pix ajudou, né? Porque eu trabalho numa empresa que eu fico intermédia. Uma empresa me manda o boleto e eu mando para o meu financeiro para pagamento. E é questão assim, de 13, 14 boletos por dia. E acontecia do meu financeiro não pagar o boleto. E eu ter que falar para outra empresa emitir um outro boleto. Isso há 2 anos atrás. Aí agora a gente trabalha com o Pix. Em vez de estar refazendo o boleto, soma tudo e manda o Pix e trabalho concluído. Tem aquele Pix copia e cola, né? Que faz entra, por exemplo, numa PagSeguro da vida, uma empresa para viabilizar essa transação, faz lá um link que gera esse Pix copia e cola, que tem ali a validade, se eu não me engano, de 30 minutos ou coisa assim, a pessoa fazer o pagamento ali e tal. Não, depois só emitir outro e não tem problema nenhum, né? Por enquanto não é custoso. Talvez... eu tenho receios que venha a ter custos consideráveis para o futuro, uma vez que isso está gerando muita transação, mas desejamos que não. Deixa eu só... Mas você acha que é possível ter esses custos em cima do Pix? Porque eu acho que o Pix, na verdade, ele chegou justamente para tirar esse custo do TED e o DOC e ser mais rápido, né? Algo mais viável e tirar realmente a quantidade de volume de transações em dinheiro que você tem na mão, né? Mas assim... Você acha que é possível vir ter custo em cima da transação de Pix futuramente? Olha, cara, eu vou ser bem sincero. Depende muito do governo, porque se isso é pertencente ao governo, tá certo que tem ali, né, a autonomia do Banco Central do Brasil hoje e tal, que não está vinculado a nenhum ministério, pá, mas não, eu não me surpreenderia se viesse uma notícia dizendo que alguém está querendo que esse Pix seja cobrado, que vai cobrar lá um valorzinho simbólico. E aí vai ser aquela conversa, né? Infelizmente vai ser aquela conversa de que o valor arrecadado é para que possa ser mais valores destinados à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança, para que nós possamos... Vocês conhecem conversa de política. A verdade é essa. Eu não estou com viés de esquerda ou direita, não. É conversa de política. Não, tá certo. Olhando por esse lado, realmente pode ter um custo, e aí a desculpa vai ser que é para destinar tal, para poder gastar mais ali na outra ponta, que historicamente nós vemos que é para sustentar a máquina pública. Não é para fornecer saúde, de fato, não é para fornecer segurança, educação. E se fosse, nós estaríamos diferente, né? Nós não seríamos um país emergente, sendo que é um dos que mais, eu acho que é o que mais arrecada tributos no mundo. Não faria sentido ter essa relação, né? Ser o segundo pior país do mundo a aposentar, a ter um índice, e aí também vai muito da cultura, né? Se tem uma coisa que perpetua alguém no poder, é uma população burra, ignorante, melhor dizendo, né? Ignorância, ausência de conhecimento. Não é à toa que o Brasil tem uma taxa de jovens de 18 a 24 anos que não trabalham e nem estudam de 35%. Pensa que são jovens de 18 a 24 anos que não trabalham, e aí não trabalhar pode ser inerente à situação econômica tal, mas nem estudam. Nós estamos falando da era do conhecimento, tá? Nós estamos na era da tecnologia. O conhecimento, ele é público. Nunca foi tão público e acessível como hoje. A internet fornece isso. Você está entendendo? Então, por exemplo, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, um exemplo, por mais que possa ser de conhecimento limitado, aqui por parte do professor, mas é gratuito. Veja que quantas pessoas poderiam estar aqui nesse encontro e nós estamos, comigo, em 7 pessoas. Entende? Mas, infelizmente, é isso, tá? Infelizmente, é isso. Deixa eu trazer vocês aqui para a apresentação. Opa, já está aberta a apresentação, só tenho que compartilhar a tela. Pode falar, Luiz. Deixa eu só tirar uma dúvida. Até que ponto isso é vantajoso? Eu não sei se vocês observaram, mas tanto na empresa como particular. Bankline, minha gente, está travando, está dando erro na hora de fazer Pix, está pedindo para aguardar. Bradesco tem acontecido muito isso. A gente tem visto, tem comentado. Até que ponto isso é problema de conexão ou é esse giro, esse trânsito, vamos dizer assim, essas transações em excesso? Isso será que é um problema?
Você fala da parte de infraestrutura, uma vez que todo mundo fizesse transação virtual, olha, é infraestrutura, né? Tem que ver, dependendo do governo, investir em infraestrutura. Será que não é daí que vai brotar as tarifas? Olha, pode ser um motivo para se justificar, pode ser, né? Nada impeça deles justificarem isso. Dinheiro não falta para eles em mãos, mas sempre pode cobrar um pouquinho mais, né? De nós sempre vai poder cobrar um pouquinho mais. Certo. Vou trazer vocês aqui para a minha apresentação, eu vou para ela e eu preciso que vocês me confirmem se vocês estão vendo. Eu não estou mais vendo vocês. Sim. Sim. Então, Sim, maravilha. estamos vendo. Caso vocês Ok, queiram professor. falar alguma coisa, queiram esclarecer alguma dúvida, eu vou pedir que vocês falem, tá bom? Talvez eu possa até ouvir o barulhinho lá da mãozinha sendo levantada aqui no Google Meet, mas eu não vou conseguir ver, tá bom? Então vocês podem me interromper aqui a qualquer momento. Então, trouxe uma apresentação de moedas digitais emitidas por bancos centrais, mas o que seria essa CBDC que vem do inglês, tá? Quando nós falamos CBDC, ela vem do inglês. A ideia aqui é que elas sejam similares ao que nós chamamos de stablecoins. E qual que é a grande diferença de uma própria moeda virtual e uma stablecoin? Stablecoins são criptomoedas lastreadas de proporção 1 para 1 com uma moeda fiduciária específica. Então, uma coisa é o Bitcoin, que existe unicamente lá. E aí, o mercado determina o preço dele, correto? Agora, quando nós falamos de stablecoin, nós temos algumas hoje, principalmente atrelado ao dólar, quer dizer o seguinte, que para eu emitir a Tether, é uma moeda, tá? É uma empresa que emite a moeda. Para eu emitir uma Tether, eu, empresa, imagina que eu sou dono dessa empresa, eu preciso ter no meu caixa, eu preciso ter no meu patrimônio investido $1. E aí que faz a paridade 1 para 1. Então, o Bitcoin existe por si só. Uma stablecoin existe graças a uma moeda fiduciária específica. Então, se eu tenho 1 milhão de Tether, eu preciso ter $1 milhão. Essa é a ideia. Então, quando nós estamos falando de governo, ainda assim, nós, não sei, se na intenção mais profunda é, por exemplo, voltar ao que era o padrão ouro. Não sei. Lembra que no padrão ouro era assim, se eu tinha uma reserva de ouro que valia R$1 bilhão, eu poderia emitir papel moeda equivalente a 1 bilhão. Então, eu poderia emitir R$1 bilhão em papel moeda, porque eu tinha em ouro R$1 bilhão, o equivalente. Então, isso era o lastreio. Então, significa o quê? Que o governo ele não podia emitir moeda de qualquer jeito. Eu vou emitir 10. Não. Para eu emitir 10 bilhões, eu preciso ter em reservas, e aí se convencionou o ouro para a época, para eu emitir 10 bilhões, eu preciso ter 10 bilhões em ouro. Então, a moeda digital aqui, a nossa CBDC, emitida pelo governo, ela é para ser similar a uma stablecoin. Não é para ser similar a um Ethereum, a um Bitcoin, que... Tá certo que o Bitcoin, ele vai existir um limite, se eu não estiver enganado, são 21 milhões de moedas, lá em 2104, eu acho. Acho que é isso, lá em 2100. Então, nós não veremos o fim da produção do Bitcoin, a não ser que desenvolva alguma tecnologia dentro da medicina que nos permita isso, mas eu acredito que nós não veremos. O Bitcoin é algo bem específico, né? Aquele é o originário disso tudo, ele tem lá um algoritmo matemático que existe um limite para se criar. Parece loucura, né? Algo digital ter limite, sim, o Bitcoin ele tem um limite que vai ser alcançado lá em 2100 e alguma coisinha, que vai dar o total de 21 milhões de moedas. Mas outras moedas, não. Pode se produzir ali, a depender do quanto. Então, é muito comum dentro do mercado de criptomoeda nós vermos a queima das moedas, porque o que acontece?
Aí eu não vou entrar no mérito do que, como é o processo ali, mas o que acontece? Existe criação de moedas, por exemplo, Ethereum ou outras plataformas, outras blockchains, que produzem moedas conforme vai lá fazendo o processo de mineração. Não vou me aprofundar nesse ponto. Mas a ideia é entender o seguinte: começa a ter muita moeda disponível. Então, o que acontece? O preço começa a cair. Então, se a moeda sobe, o preço começa a cair. Por quê? Porque a quantidade vai aumentando, então a oferta vai aumentando. Se a demanda não acompanhar, o preço vai cair. Então, é muito comum nós vermos aí, por exemplo, a própria Ethereum fazer queima da moeda que chama Ether. O que é essa queima? Excluir, apagar uma quantidade de moedas. Então, em determinado dia, tinha lá, por exemplo, 10 milhões de unidades de moeda e ela faz uma queima de 10%, por exemplo. E aí, no dia, ela vai e oficializa que tem somente 9 milhões de moedas, exatamente para reduzir a oferta dessa moeda, para que possam efetivamente manter o preço ou deixar a moeda valorizar e não desvalorizar. Então, pode ser livremente, algumas pode ser livremente, mas a ideia da CBDC é que elas sejam stablecoins, que ela mantenha a proporção 1 para 1. Então, para cada stablecoin emitido, ou para cada CBDC emitida, eu preciso ter uma unidade de moeda fiduciária, o real, ou eles podem caracterizar outro ativo de lastro. Pode ser o ouro novamente, enfim, vai depender de qual é o interesse do governo em colocar lastro, tá? O Fundo Monetário Internacional considera as CBDCs como uma nova forma de dinheiro que tem forma digital, emitida pelo Banco Central de um país e deve atuar como uma moeda legal. É o que eu falei para vocês. Até o Fundo Monetário Internacional já enxerga isso como uma realidade. Como eu falo, aqui no Brasil, parece que é só a falta da formalidade, de concretizar uma moeda digital. Porque para nós já é algo digital. Como o Anderson falou, e todo mundo tem essa percepção, ninguém mais usa papel moeda, é quase ninguém. Né? São, assim, a grande maioria que movimenta papel em moeda é um público mais antigo, ou é alguém que está querendo fazer coisa errada. Tipo assim, eu vou... um exemplo bem bobo, mas eu vou lá na biqueira comprar, o cara vai na biqueira, ou não, alguém vai na biqueira comprar alguma coisa para fumar ou cheirar. Eu não acho que ele vai fazer um Pix, ou ele vai passar lá o cartão de crédito e pedir para parcelar, ou se tem no preço no atacado, se no crédito parcelado vai ter desconto, no crédito à vista vai ter desconto, parcelado vai ter juros. Não vai funcionar assim, normalmente é dinheiro vivo. Então, hoje nós vemos que o dinheiro físico ele está servindo para basicamente isso. Ou é alguém querendo fazer coisa errada, não que isso seja uma verdade absoluta, mas tem as suas características de dinheiro vivo, por causa de não ter, como que eu falo, o rastreio. A CBDC, na verdade, vem para entregar controle de fiscalização para o governo. Tem quem é contra. Tem quem é contra. Os fanáticos do Bitcoin e afim, eles acreditam que não, o governo não tem que me controlar, não tem que fiscalizar em nada. Em contrapartida, tem quem acredita que seja bom o governo ter o controle para que não permita situações ilícitas. E o outro público que usa dinheiro vivo, normalmente são pessoas mais antigas, até pessoas com uma condição, eu já observei isso, pessoas que têm uma condição financeira um pouco abaixo, assim, um pouco pequena, vamos imaginar assim, pessoas que têm ali o seu salário mínimo. Normalmente, essas pessoas que têm salários baixos, elas também movimentam em dinheiro. Eu já tive essa percepção quando eu trabalhava na rodoviária. Tá legal? Eu vi alguma coisa apitando? Era alguém querendo falar ou não? Ou era o meu WhatsApp? Sou eu, professor. Pode falar. Eu queria fazer um comentário. Fiz uma viagem recentemente, eu estava na rodoviária, e acredite, veio uma pessoa pedindo, no caso, né, solicitando ajuda para comer. Eu, na hora, como eu disse, andar com dinheiro eu já não ando mais. É Pix pra cá, paga no cartão, tá tudo resolvido. Eu falei que eu não tinha, e de fato não tinha. A pessoa virou para mim e falou assim, então me faz um Pix. Do nada. Por fim, virou um Pix ali mesmo. Só que assim, aderiram também. Tem resultado.
Ah, não, com certeza. Assim, eu vou falar para você por experiência de rodoviária. Eu não daria dinheiro. Você quer comer? Era para comer ou era para viajar? Era para comer, mas não dava tempo de eu ir comprar nada. Então, nesse caso, eu, assim, por experiência, eu conheço Sim, organizações que faz. trabalham pedindo dinheiro. É uma organização, tá, pessoal? Eu não estou brincando. Como se fosse uma organização com várias pessoas, normalmente mulheres, porque Menores. se uma mulher que tenha um pouco de atributo físico, beleza, tá? Aborda um homem, eu já vi, galera, eu trabalhava em rodoviária. O cara cede. Se a mulher tiver lábia, o cara faz o que quiser, não sei por qual motivo. Se ele vai, se ele acha que ele vai conseguir alguma coisa, enfim. E aí funcionava tipo assim, ó, é como se fosse uma escala onde ficam em determinados locais dentro daquela rodoviária ou em outras rodoviárias, para não ficar a mesma pessoa todo dia na mesma rodoviária. Não, é uma escala. Hoje você fica aqui, hoje você fica lá no ponto B dessa rodoviária, no dia seguinte você vai para outra rodoviária no ponto A, e no dia seguinte você vai para o ponto B, aí você volta para o ponto A da rodoviária. Então é assim. Então, infelizmente, você vê, daqui a pouco está aderindo o Pix. Eu acho que o pessoal lá deve ter aderido também, né? Mas Ah, vamos dar continuidade. A tecnologia, o que é essa tecnologia blockchain? Né? Então, a definição dessa tecnologia é um mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa. Um banco de dados blockchain armazena dados em blocos interligados em uma cadeia. Os dados são cronologicamente consistentes porque não é possível excluir nem modificar a cadeia sem consenso da rede. Enfim, se vocês quiserem ler, se vocês quiserem o arquivo, eu mando lá no grupo para vocês lerem. Mas o que é essa blockchain? Basicamente, é um registro de transações. E o bacana dessa blockchain é que ela acontece na internet, então ela tende a ser pública, se bem que tem algumas blockchains desenvolvidas que são particulares. Mas a grande sacada é o seguinte: não tem como. Deixa eu voltar aqui que eu vi alguém pedindo. Aqui. Só um minutinho. Vou ver se tudo ok. É isso. Deixa eu voltar aqui. A grande sacada da blockchain é que vocês não a pessoa não consegue alterar as informações. Porque para alterar a informação é tipo assim, ó. Vou simplificar. Uma transação, ela sempre tem que seguir o final de uma dá início ao registro da outra. Então, se em algum momento fazer qualquer alteração, não bate as informações. E isso é para uma estrutura inteira. Então, significa o quê? Que se semana passada eu alterei alguma informação em alguma transação, tudo que veio depois dela se perde. Se perde assim, se desestrutura, perde toda a estrutura. Pensa que é um castelinho de cartas, tá bom? E como que recupera esse castelinho de carta? Devolvendo a informação verdadeira. Inclusive, dá para corrigir, porque é uma sequência de números e letras. E, sabe Lego? Lego que uma peça encaixa na outra? A blockchain é tipo isso. Toda essa sequência de registro de números, letras, ela vamos supor que é a parte macho, né, aquela parte mais alta da peça, e a seguinte é a parte fêmea, onde encaixa. Então, se eu mudei a letra A para B, não encaixa A com B. Só vai encaixar quando eu devolver A, e aí sim, coloquei A com A, os dois se encaixam. Então, é dessa forma que a blockchain trabalha. Então, não tem como burlar essa blockchain. Você burla, mas assim, fica público, fica escancarado, e facilmente você descobre lá aonde que foi alterado, e também você facilmente descobre qual era a informação verdadeira, encaixou, beleza, voltou tudo ao normal. Então, essa parte da tecnologia é muito bacana e tem muita gente usando. Não sei se esse vídeo ainda vai tomar proporções, mas eu desejo muito que nós cheguemos a um momento que esse cara aqui, ó, já faz tempo que eu falo, tipo assim, uns 3 anos, 4 anos que eu já falo isso. Essa blockchain, ela deveria ser usada, por exemplo, para eleições.
não só no Brasil, mas para qualquer lugar no mundo. Porque a blockchain é algo na internet. Ninguém é dono da internet. Ninguém consegue mudar as coisas ali da internet. Essa blockchain ela é validada por inúmeros pontos de internet, por exemplo, do Bitcoin, no mundo. Teria que pegar todos, destruir a internet. Basicamente é que acabar. E quem é dono? Vocês conseguem imaginar uma forma de acabar com a internet? Pode restringir o acesso, mas acabar com ela, eu não vejo a possibilidade. Então, eu sou muito adepto, espero eu que no meu futuro eu possa ver ainda, nós vermos, por exemplo, as eleições sendo feitas através de um sistema de blockchain público, acessível a todos e com informações transparentes. Ainda sou a favor de que, por exemplo, na blockchain do Bitcoin, não fica explícito o nome da pessoa, da onde ela transacionou, né? É lá da cidade tal. Não fica. Mas, por exemplo, para eleições, não há problema nenhum. Coloca o nome da pessoa, preserva lá a CPF da pessoa, o local lá, a cidade, o local de acessão, né, que ela votou. Eu acho que seria muito vantajoso para nós, porque, assim, hoje é a tecnologia mais próxima, se não a única, de entregar uma verdadeira transparência em resultados, como eleições. Eu acho que o povo deveria votar, por exemplo, se bem que é bem complexo, por causa do número de informações, mas, por exemplo, projetos de lei, sabe? Vai alterar alguma coisa, por exemplo, alterar salários de políticos. Eu acho que o povo deveria ter o direito, essa é a minha opinião, tá bom? O povo deveria ter o direito de opinar se vai ou não reduzir a base salarial dos deputados, que deve estar nos 30 mil reais hoje. Eu acho que o povo poderia e deveria ter o direito de dar a sua opinião e fazer uma votação, que se essa votação dar a grande maioria, de fato, virá um projeto que reduz o salário deles e seja revertido. Enfim, é a minha opinião. Quem sabe daqui 20, 30 anos nós possamos deslumbrar essa blockchain aí nas eleições. E aí eu peguei duas informações. Eu lembro que eu esqueci desse nosso encontro semana passada, porque eu estava pegando, acho que essa informação aqui mesmo. Eu estava lá no LinkedIn, de repente tinha o nosso encontro. E aqui algumas informações das vantagens, do benefício do que o Banco Central do Brasil chama de real digital. Ele diz que é para estimular a concorrência no ambiente virtual, afinal nós vivemos no digital, vivemos no virtual, não tem como fugir disso. É para estimular a inovação, como o Anderson falou, né? A tecnologia, a inovação está aí, e quem não acompanha não vai conseguir. Foi isso com as máquinas de datilografia, foi com empresas como a BlackBerry, que caçoou da Apple quando surgiu um celular sem teclado. BlackBerry virou e falou assim, loucura, que é esse iPhone ali que não tem teclado? Ninguém vai aderir. O resto, para vocês, é história do que é o iPhone, do que é a Apple, do que foi a BlackBerry. Mesma coisa, as máquinas digitais, eu acho que, eu esqueci o nome da empresa lá, que não aderia às máquinas digitais, enfim. É para digitalizar ainda mais as transações financeiras no dia a dia. É o que eu falo, digitalizar, veja bem que eles colocaram dessa forma, ainda mais. Ele já reconhece que já é digitalizado as transações financeiras no dia a dia. Mas é ainda mais, é para oficializar, é para formalizar. E inibir a lavagem de dinheiro. Porque é o que eu falo para vocês, é para fiscalização. A verdade é essa, quando vocês transacionam no Pix, o governo ele tem mais acesso às informações do que quando transaciona em dinheiro. Na verdade, o governo não tem acesso do que é feito em movimentação em papel, em espécie. Então, para quem é adepto à fiscalização, que o governo é o responsável pela segurança pública, tem gente que acredita que não sei. Mas para quem acredita que a segurança pública é de responsabilidade do Estado, do governo, gente, digitalizar a moeda vai inibir muito a lavagem de dinheiro. Para quem estudou certificação sabe como que se dá os processos de lavagem de dinheiro. Em momento algum, vocês viram que todo o processo de colocação, ocultação, integração, tudo é feito através de transações financeiras. Não, envolve parte física, envolve transacional físico. Parte de colocação, principalmente, o dinheiro que vem
de origem ilícita, tráfico de drogas, enfim, qualquer coisa, e tem que colocar, fazer lá os seus pequenos depósitos em instituição financeira. E aqui ele traz o Banco Central, mais uma vez, a fonte, né, Banco Central do Brasil, ele traz aqui a diferença do real digital e criptoativo. Então, o real digital é real, né, um trocadilho bacana aqui. É uma nova forma da representação da moeda já emitida pelo Banco Central para uso como meio de troca, reserva de valor e de unidade de conta. É a mesma coisa do que o papel moeda hoje serve. O real digital será emitido pelo Banco Central como parte da condução da política econômica do país, observando as necessidades da economia brasileira, da mesma forma que é hoje a emissão de papel moeda. Os criptoativos são privados, têm características de investimento e não são regulados pelo Banco Central. Olha, sinceramente, não acho que tem característica de investimento. Tá? Investimento, para mim, baseia-se na geração de caixa. E moeda não gera recurso. Por exemplo, uma empresa, ela gera lucros, ela gera caixa. Moedas, não. Moedas, se bem que ela tem uma característica de se valorizar, mas é por causa de oferta e demanda, por causa de especulação. Você vê moedas digitais valorizando, você vê moedas desvalorizando, mas para mim não tem característica de investimento. A emissão ou criação dos criptoativos segue procedimentos específicos como a mineração, sem levar em consideração as necessidades de nenhuma economia. Aí vai depender muito, né? Para algumas economias isso é benéfico, para outras não é benéfico. Então, tem casos, por exemplo, na África, que é muito benéfico, porque são países extremamente pobres, mas para economias extremamente fortes, de moeda forte, isso pode ser prejudicial. Então, aqui nós temos uma relação com o criptoativo que pode ser benéfico para aqueles que são pobres, para aqueles que são... eu acho que é Serra Leoa, que teve lá os joguinhos, né, de NFT, fez muita gente ganhar dinheiro, fez muita gente perder também, mas trouxe ali, por mais que possa ser curto prazo, trouxe algumas mudanças na vida de pessoas, principalmente aquelas que são mais necessitadas, tá? Outra coisa muito importante, e é o assunto para a nossa FTX, que o Anderson trouxe, né, uma empresa que faliu, é a diferença de Hot Wallet e Cold Wallet. Não vou me aprofundar mais uma vez, mas eu vou simplificar para vocês. As criptomoedas, elas são um código. E tem duas maneiras de você armazenar isso aqui. E lembra, esse código é único, é só seu, e ninguém consegue acessar, a não ser que você forneça para ele, e aí, assim, ninguém consegue transacionar com ele, a não ser que você forneça lá. Vamos imaginar que esse código representa um Bitcoin, tá? O que acontece? Porque muita gente se prejudicou na falência da FTX. Existem duas formas de você deixar guardado as suas criptomoedas. O primeiro processo é o que nós chamamos de Hot Wallet, que é as carteiras quentes. As carteiras quentes, elas estão o tempo todo vinculadas na internet, elas estão conectadas na internet. É o caso das pessoas que deixaram dentro da corretora FTX, que foi a corretora que declarou falência. As moedas que estavam lá dentro, basicamente, elas... Peraí, pessoal, só um minutinho. Peraí, pessoal, só um minutinho. Um minutinho aqui. Aí, voltou. Vocês ainda estão vendo a minha apresentação, certo? Confirmem para mim por áudio. Sim. Beleza. Então, as hot wallets, basicamente, as suas criptomoedas sempre estão vinculadas na internet. Então, suscetivelmente, está na mão de alguém, por exemplo, no caso da corretora, ou está conectado na internet, e aí fica suscetível a hackers acessarem, conseguirem hackear lá onde você guardou na internet e roubarem os seus bitcoins. Existem as cold wallets, que são as carteiras frias, que são são aparelhos, parece um pendrive normalmente, essas cold wallets, onde você conecta no computador, você transfere de uma FTX para uma cold wallet, e você tira do seu computador aquele cabo, e pronto. Aquele aparelho é um aparelho físico, tá bom? Ele parece aqueles aparelhinhos MP3 de antigamente, sabe? Tem uns que parecem um pendrive, tem uns que parecem aqueles aparelhinhos, e eles não estão conectados na internet. E aí existe uma senha, que essa senha recomendo, inclusive, marcar no papel físico, e aí só existe
uma maneira de ser roubado essas criptomoedas. Alguém vir na tua casa, pegar esse aparelho e roubar. Simplesmente isso, entrou na tua casa, roubou, e ainda não só roubar ele, mas você precisa passar a senha para ele, ou ele roubar o papel onde você escreveu lá uma sequência de palavras que compõem a senha de acesso dessa cold wallet. Então, muitas pessoas que perderam dinheiro na FTX é porque tiveram essa negligência de deixar numa hot wallet, deixou dentro da corretora. E aí eu trouxe aqui algumas notícias. Veja, Binance decidiu vender os tokens da FTX, é o caso lá que nós vimos da FTX, declarou falência por causa de uma falta de liquidez. Ela não tinha recursos para suprir, basicamente essa foi a orientação dita, né? Ela não tinha dinheiro, basicamente, e de repente declarou falência por causa de muitos saques. Após falência da corretora, já tinha o dono visto em fuga para a Argentina. E aí entra aquela grande questão. Se a criptomoeda não pertence a ninguém e o governo não é fiscalizador dessas moedas, quem essas pessoas vão recorrer hoje? Eu perdi tudo que eu tinha na FTX. Eu vou procurar a Polícia Federal do Brasil? Eu vou procurar a CVM? O Banco Central? Ué, não são reguladas, não tem um governo, não tem uma entidade regulatória e fiscalizadora. Eu vou recorrer a quem? Não tem. Nessas situações, fica difícil, né? O negócio assim, e aí? Enquanto estava indo bem, estava indo bem. Ah, não tem governo, e agora? Então fica esse tem. Não tem para quem recorrer. A verdade é essa, assumir o prejuízo. E aí nós trazemos aqui, eu trouxe para vocês, depois dessa situação aqui da FTX, o mercado de criptomoedas sentiu demais. Ó. Veja que o Bitcoin, ele derreteu. Veja que o Bitcoin derreteu. Ele estava aqui nos 21.500 dólares e chegou numa mínima de quase um pouquinho menos de 16 mil dólares. Ele perdeu ali praticamente 5 mil dólares por causa dessa situação. Veja aqui, ó, não tinha nada a ver com o Bitcoin, mas o mercado está interligado. A mesma coisa aconteceu com o token da FTX, porque a corretora é a FTX e essa corretora tem um token, que é como se fosse um criptoativo, é uma criptomoeda. Veja que custava lá seus 25 dólares e estava custando, quando eu vi, 1,25, uma desvalorização de 95%. Quem tinha, como a Binance, decidiu vender os tokens da FTX por envolvimento em reportagem negativa. Causou o que nós estamos vendo aqui, uma derrocada. É óbvio, a corretora faliu. Ah, mas as moedas existem lá na blockchain, né? É independente, essa coisa. Mas e aí? Tá tudo vinculado. A verdade é essa. Tem independência, mas não tem. Porque o Bitcoin não aconteceu nada com ele. E ele sentiu, o token sentiu, o Ethereum sentiu uma queda de 32%. Esse gráfico é o Ethereum, estava numa subida forte, inclusive, nesse candle aqui. De repente vem a notícia, olha o que acontece. O mercado sente, a verdade é essa. São independentes, são privados, não são ligados a nada, mas ao mesmo tempo são ligados. E é o fim da nossa apresentação. Deixa eu trazer vocês de volta aqui para mim. Nós temos só um pouquinho de tempo, porque eu tenho lá um outro compromisso com a prova oral, mas eu gostaria de saber de vocês. Alguma coisa a complementar? O que vocês acharam? Falem comigo aqui. Alguma coisa a acrescentar? Pode falar, Anderson. Agora eu estou vendo você. Pode ir. Ô, Gustavo, mas aí nesse caso, por exemplo, pessoal, tipo, quem é investidor ou especulador, no caso, ele poderia estar apostando contra, certo? Por exemplo, sair a notícia ali, pô, vai, tipo, tá falindo, vou vender. Então, né, quem estava, vamos supor, comprado lá 16 mil dólares, foi lá, vendeu a 14 e recomprou a 10 e lavou a égua. Não, com certeza. Não? Não, com certeza. Não no sentido de, sem dúvida nenhuma. Mas é aquele negócio, com todo ativo é assim. Né? O problema é conseguir lavar a égua. É o comprar na baixa e vender na alta? Qual que é a baixa? Qual que é a alta? Não se sabe, né? Não se sabe. Mas com certeza a pessoa pode tirar proveito. O mercado financeiro ele é
muito democrático. Ele não faz distinção. A verdade é essa, o mercado financeiro não faz distinção de homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, né? Porque vai depender. Qualquer um pode entrar. A verdade é essa. Você entra nesse jogo com frações, ali, R$30, R$40, qualquer um entra. Ou bilhões de reais, milhões de reais, qualquer um entra. Essa é a verdade. A grande sacada é o seguinte, quem que vai ganhar e quem vai perder? Porque nesse jogo de compra baixo, tem algumas exceções, mas é um tipo de jogo, esse jogo de especulação, para mim é um jogo de somatória zero. Se alguém ganha, é porque alguém perdeu. Não é uma verdade absoluta, mas, por exemplo, day trader, day trade, essas operações de especulação, normalmente, para alguém ganhar, alguém está perdendo. Se eu comprei por 10 e estou vendendo por 20, talvez é alguém que está comprando por 20, depois caiu para 10 de volta e teve um prejuízo de 10 e eu recomprei a 10. Então, tive um lucro, enquanto que a outra pessoa... É um jogo de somatória zero. O ajuste diário, normalmente, é isso, lá quando nós vemos em derivativos. Se, para quem saiu de 10, foi para 12. Quem está comprado ganha 2. Quem está vendido perde 2. Porque ele comprou a 10, se fosse vender a 12, lucro. Quem vendeu a 10 e agora está a 12, se ele compra a 12, prejuízo de 2. Então, veja, numa ponta ganha 2, na outra ponta perde 2. É um jogo de somatória zero. Então, sim, dá para ganhar dinheiro com essas oscilações. Se tem um mercado bom para ganhar dinheiro, é o mercado de Bitcoin, é o mercado de criptomoedas. Por quê? Por causa da volatilidade. Eu mostrei no gráfico para vocês que o negócio faz isso aqui, ó. Então, tem espaço. E, por causa disso, é usado para muitas pirâmides financeiras também. Que promete aqueles ganhos astronômicos e, às vezes, consegue entregar, por causa dessa volatilidade, um prejuízo de uma queda do Ethereum de 30%. Quem vendeu lá e comprou embaixo ganhou 30%. Nossa, ganhar 30% em 2 dias. É um absurdo, não é? É um absurdo de ganho. Então, tem pirâmides financeiras que até usam isso para falar que, não, nós conseguimos aqui honrar 7% ao mês. Por causa disso. Mas a hora que vir a bomba e está na posição errada, quando que estiver no lugar errado, enquanto você está do lado de fuzilar, beleza. Agora, quando você está do outro lado, aí... E é assim, tá? Você pode ganhar muito. Mas se você perder o suficiente para te quebrar, e quando eu falo de quebrar, eu falo de modo geral, a verdade é que você nunca mais consegue voltar para o jogo. Veja, vocês podem ganhar hoje 100%, depois 100%. Imagina que vocês ganham 1000%. Vamos imaginar isso. Ganhei 1000% hoje. Olha como a vida é injusta. Se no dia seguinte você perder 100, você está no zero. Não é? Se você perde 100. Mas, nossa, mas eu ganhei 1000% ontem. Tá, mas hoje, com o que você tem, perdeu 100, game over. É desproporcional esse game. Então, por isso que nós temos que observar bastante a especulação. Por isso que muita gente não ganha dinheiro com isso. E aí? Mais alguém? Só quero ver a Mercedes ano que vem. George Russell. Cara, no começo do ano eu falei assim, para se construir um novo herói, precisa destruir o atual. E hoje eu tô vendo exatamente isso, cara. É Jorjão da massa. Mas depois do que o nosso amigo lá fez, né? Cara, forçou a barra, velho. Aí eu sou um né? cara que eu gosto, eu tenho empatia, eu gosto de ajudar as pessoas, de fazer o bem. Eu não gosto de ver cara as coisas. E aí, pessoal, tudo certo? Infelizmente, nosso tempo está estreito. Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem estender esse assunto, eu vou deixar para vocês darem a opinião de vocês lá no grupo. Vou mandar a apresentação também para vocês, caso vocês queiram ter acesso aí àquelas informações que eu coloquei. Nada muito absurdo, mas também fica aberto lá no grupo para vocês. Depois eu vou deixar lá. Eu acho que tem até uma função agora de enquete no WhatsApp. Eu vi que estavam testando hoje, eu vou ver. Se não, eu vou pedir para vocês sugerirem o nosso próximo encontro, o próximo assunto que vocês queiram. E aí nós continuamos nessa pegada. Tranquilo? Pessoal, vamos abrir a câmera rapidinho, só para eu bater aquele print para ficar registrado. Abram a câmera. Tairone, a Adriele,
Samuel, pode abrir a câmera? Vamos lá. Peraí que a Adriane vai aparecer. Vai desse jeito mesmo. Então, 1, 2, 3. Aí, peraí, deixa eu só garantir que... o Robson abriu, peraí, volta. Volta que o Robson voltou. Aí, arruma o cabelo, passou perfume. Aê! 1, 2... Peraí que a Adriane voltou. 1, 2... Aí, deixa eu só colar lá no Paint, pessoal, para garantir que... Prosit. Para ver se tá... se de fato... Tirou o print, né? Vai que o botão parou de funcionar aqui. Opa, não parou de funcionar não, graças a Deus. Vai que o café queimou bem o botãozinho. Já pensou, cara? Nossa, mas vou falar para você, cara, comecei a suar frio aqui, cara. Nossa. Pessoal, daqui a pouquinho eu mando lá o arquivo para vocês, peço a opinião de vocês, as coisas a serem acrescentadas. Eu também disponibilizo essa gravação para que vocês possam consultar depois e os colegas que não participaram também, tá bom? Ótimo finalzinho de noite para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite, abraço aí. Até a